Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, sou o Dr. Guilherme, sou pós-graduado em gastroenterologia e hoje vamos falar sobre a doença do refluxo gastroesofágico. Então, primeiramente, o que é a doença do refluxo gastroesofágico? A doença do refluxo é basicamente o retorno de ácido ou alimento ou líquido do estômago para o esôfago. Nessa foto representativa, a gente consegue ver o esôfago, que é esse tubo fino, o estômago em seguida, né, e o intestino. E por que ocorre o refluxo? O refluxo tem várias causas, né? A obesidade é um fator de risco para refluxo, né? O relaxamento transitório do esôfago é uma das causas principais do refluxo. E hérnia de hiato, por exemplo, também é um fator agravante e um desencadeante também do refluxo, né? Ela pode desencadear. Nem todos os pacientes que têm a hérnia de hiato têm refluxo, porém, quem tem refluxo pode ter piora dos sintomas se tiver a hérnia de hiato, além de ter mais complicações quem tem hérnia de hiato também, como a esofagite, que é um machucado no esôfago. Então, vou mostrar para vocês nessa foto o que é a hérnia de hiato. De um lado a gente vê o estômago normal e do outro a hérnia de hiato, que é quando o estômago ele sobe em direção ao esôfago. Então vocês podem ver que o esôfago, ou melhor, o estômago, ele está alargado acima do diafragma, que é essa separação do estômago para o esôfago, né? O diafragma é o músculo da respiração que faz a válvula do esôfago, né? Essa válvula que é o esfíncter esofágico inferior. Quando o estômago ele sobe acima dessa válvula, seja porque essa válvula, esse músculo diafragma, dá um enfraquecimento, ele pode subir o estômago e formar essa hérnia de hiato. A hérnia de hiato é considerada quando ela sobe mais de 2 centímetros em relação à transição do esôfago para o estômago, né? Que é a transição esôfago-gástrica. Nessa foto vocês podem ver a junção esôfago-gástrica ou gastroesofágica. E a hérnia de hiato tem vários tipos, né? Essa classificação de Hill nos mostra os 3 tipos existentes de hérnia de hiato, que é a paraesofágica, que é uma hérnia que forma ao lado do esôfago, a hérnia mista e a hérnia de deslizamento, que é quando sobe somente o estômago, né? Que é essa última foto que eu estou mostrando aí para vocês. Essa hérnia de deslizamento é a mais comum. E a mista é uma mistura da hérnia de deslizamento com a hérnia paraesofágica, né? Que é aquela hérnia que sobe ao lado do esôfago. É um pouco confuso, mas são tipos basicamente de hérnias de hiato. E a mais comum é a de deslizamento. Essa hérnia facilita muitas das vezes a ter mais sintomas de refluxo e isso consequentemente faz com que volte mais ácido, mais líquido e principalmente se o paciente deitar após as refeições, o que é uma contraindicação em quem tem refluxo, né? Uma das orientações é, principalmente para quem tem hernia de hiato, evitar deitar e comer, ou perdão, comer e deitar, né? Porque se você come e deita, vai voltar esse ácido do estômago, líquido ou alimento. Tem que esperar 2 horas para deitar no mínimo, né? É o que a gente sugere, certo? Além de evitar líquidos na hora de deitar também. Então a hernia de hiato é um fator agravante e pode ser desencadeante do refluxo, mas não necessariamente todo mundo que tem hernia de hiato tem refluxo. A hernia de hiato, como eu mencionei, ela é considerada quando tem 2 centímetros, né? Quando ela sobe 2 centímetros. E a indicação de cirurgia é quando sobe mais de 5 centímetros, quando essa hernia tem mais de 5 centímetros. Então, pacientes que têm hernia de hiato mais de 5 centímetros de tamanho e sintomas refratários que não melhoram com medicamentos por boca, tem indicação de operar. Mas é uma cirurgia grande que muitas das vezes a gente não recomenda porque em alguns pacientes faz a cirurgia e não fica bem, certo? Então, as principais causas de refluxo é o relaxamento transitório do esfíncter esofágico inferior do esôfago
que vocês estão vendo aí, que é a válvula formada pelo diafragma, que é o nosso músculo da respiração, e a hérnia de hiato, por exemplo, é um também fator desencadeante de refluxo, além de outros fatores também de risco para refluxo, como eu mencionei, que é o ganho de peso, né, a obesidade, pois aumenta a pressão abdominal, favorecendo assim o retorno de ácido, né? A pressão ali no esôfago faz voltar mais ácido, alimento, líquido em direção ao esôfago. E da mesma forma que a obesidade piora o refluxo, em quem já é obeso, a perda de peso melhora de forma significativa os sintomas de refluxo e muitas das vezes até resolve o refluxo, né? Trata o refluxo e o paciente para de ter os sintomas, que é basicamente a queimação que sobe em direção à garganta ou o esôfago, né? E gosto amargo na boca. Esses são sintomas típicos do refluxo. E sintomas atípicos, ou seja, menos comuns, são tosse, pigarro, sensação de sufocamento, principalmente à noite, e sintomas que pioram à noite, principalmente, né, quando come e deita. Também pode dar faringite de repetição, que é inflamação na garganta, certo? Além de lesões como aftas, né, de repetição, múltiplas aftas na boca. Nessa foto a gente pode ver o esôfago, a cárdia, que é o início ali do estômago, né, após a transição do esôfago com o estômago, e o estômago. E nessa seta mostra o sentido que ocorre ali dos alimentos e ácidos e líquidos em direção ao esôfago, que é basicamente o refluxo. Então é isso, pessoal. Quis mostrar para vocês de forma mais ilustrativa o que é a doença do refluxo, suas principais causas e fatores desencadeantes. Espero que tenham gostado, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Um grande abraço.